Hoje o episódio é sobre fé e escolhas que transformam vidas. Se você quer conhecer um pouco mais sobre escolhas inspiradoras, vem com a gente. Seja bem-vindo ao Escolhas com Diane Arraes, onde cada caminho, cada escolha é um convite à transformação. E esse episódio de hoje só é possível porque contamos com os nossos patrocinadores. Então, um agradecimento especial a Maria Prado Beauty, que embeleza, empodera você, mulher, com excelência e muito cuidado. Atos Print Visual, que transforma qualquer ideia em algo concreto, com muita criatividade. E também a Una, que fala de beleza, transformação, acolhimento através de cada produto super especial. O episódio de hoje é muito bacana. Pensa num casal que tem histórias inspiradoras. Pensa num casal, e aí eu vou usar um termo que foi utilizado quando eles foram indicados para estarem aqui no Escolhas com a gente. Eles não são fake, eles são reais, eles são de verdade. Um casal que transforma histórias de superação que com certeza vão inspirar vocês aí de casa. Sejam muito bem-vindos, Fernando Maia e Michele Maia. Obrigado pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho, né, do que Deus tem feito na nossa vida, na nossa história, e que tem sido realmente surpreendente, maravilhoso, né? Poder contar com Deus para nos direcionar nas escolhas da vida, né? E o que faz toda a diferença nos resultados que a gente acaba obtendo. Tudo maravilhoso como só Ele pode fazer, né, Fernando? Com o Senhor na frente, né? Tudo vai bem, né? Então, eu costumo dizer que Deus procurou alguém pior, não achou? Achou nós mesmos. É isso. E aí vai nos moldando a cada dia, nos transformando. Só a graça e a misericórdia dele, né? Sobre nós. Só a graça dele. Gente, Fernando Maia é empreendedor desde a juventude, com uma trajetória marcada por ousadia, oração e o famoso passo cadeado que a gente vai pedir para ele explicar. Uma forma dele dizer, se não for de Deus, que ele feche as portas. E a Michele Maia, cuidadora, cantora, mulher de oração, conhecimento profundo da palavra que impacta e tem impactado muitas vidas. A frase dela marcante é: fácil agir como Jesus, difícil é reagir como ele reagiria. E com certeza isso falou no seu coração porque falou o meu também. Gente, ouvir, obedecer, falar de fé que transforma negócios. A gente vai começar um pouquinho por esse caminho aí. Fernando, a sua história de vida, que foi trazida aí pela galera do marketing, que indicou vocês para estarem aqui hoje, por muita gente da cidade que conhece vocês e tem muito carinho e respeito pela história de vocês, eu queria entender um pouquinho. Já teve locadora, loja de recarga, hoje uma grande papelaria, mas reconhece em todo o tempo qual é a hora de parar, qual é a hora de começar e qual é a hora de transformar em algo. Qual é esse segredo, Fernando? Bom, eu comecei desde pequenininho, né? Quando paravam os carros que deixavam a terra, né? na calçada dos vizinhos, eu ia lá e falava assim, posso botar pra dentro? Você me dá um dinheiro? Né? Empreendendo. Comecei por aí. É uma veia, né? Empreendedora. Exatamente, né? E eu também já vendi camisa na praia, né? Vendi, antes de ser convertido, né? Cerveja na praia. Então, sempre fui empreendedor. Mas eu comecei realmente... meu empreendedorismo realmente foi com banca de jornal. Eu trabalhava na ótica. Foi isso tudo antes da locadora. Antes da locadora. Então tem muita história de empreendedorismo aí, exato. Né? O meu primeiro emprego foi na ótica Teresópolis, né, na Duque de Caxias ali. Trabalhei com o Seu Brasil, gente boa demais. E resolvi comprar uma banca de jornal, né? Na época eu estava com os 18 anos, mas aparentava ter 16. Quando eu fui comprar, o cara riu de mim, né? Eu tive que levar meu pai lá para ele acreditar que eu realmente ia comprar, né? Quando eu comecei a trabalhar meu primeiro ano, eu falei, eu tenho que comprar coisas que eu posso transformar em dinheiro, né? Então, meu primeiro ano eu juntei para comprar uma moto, falei, vou comprar uma moto no meu primeiro ano de trabalho. Comprei, daí da moto eu passei para a banca de jornal, da banca de jornal eu montei a locadora, da locadora. Aí, nesses intervalos, né, eu tinha uma confecção também, né,
comprava e vendia. Eu sempre, quando eu ia pra algum lugar, ia pra praia, eu voltava com alguma coisa pra vender, né? Sempre tava dando um jeito de transformar alguma coisa em negócio. Exato. E na locadora, Deus entrou na minha vida, né? E nesse entrar de Deus na minha vida, Deus começou a me incomodar algumas coisas, né? Dentre elas, os filmes pornô, que era o que mais alugava na locadora, Deus começou a me incomodar pra tirar. Eu obedeci, me incomodou para tirar nota fiscal de tudo, eu obedeci. E perdeu um monte de cliente. Perdi um monte de cliente, me incomodou para tirar os filmes da Disney na época, tinha a pegação do pastor Josué Orion. Eu tirei, né? Me incomodou para tirar os filmes de terror, então literalmente eu quebrei. Mas todo tempo eu ouvi uma voz assim, você está vivendo de gotas, eu quero derramar de balde em cima de você. Não entendia, e a partir do momento que eu obedeci, né? As coisas começaram a acontecer, né? Num domingo... Aí eu já tinha me convertido, né? E num domingo eu acordei e alguma coisa falou assim, pega papel e caneta e liga a TV. Falei, hein? Mas novo convertido, né? Novo convertido, ele faz tudo que... Tudo, a gente quer aquele primeiro que Deus amor. manda. Aí tava passando pequenas empresas, grandes negócios, a respeito de recarga de cartucho. E eu comecei só comprando os cartuchos vazios para vender para uma firma que era a Multilaser, que começou em São Paulo na época. Eu comecei junto com a Multilaser na época, que virou uma potência. Que era, eu acho que era maior, né? Na época de recarga de cartucho. E dali pra frente, né, Deus começou a moldar, né? E literalmente, desde que eu disse o sim, porque o Senhor queria abrir mão das minhas vontades, eu creio, quem nos conhece, né? Sabe que eu trabalhava de pedreiro com meu pai, fui criado na Vidigueira, amo na Vidigueira, moro na Vidigueira até hoje. Um abraço pro pessoal da Vidigueira aí. Tá soltinho, né? Na entrevista, tá vendo? Já tá em casa. Você já tá mandando recado pra quem tá de olhando pra casa. câmera. É isso. E literalmente é Deus que toma conta dos nossos negócios mesmo, né? Tem o meu gerente lá, que é o Rafael, que tá comigo há muito tempo, meu braço direito. Ele às vezes ficava indignado com algumas coisas e falava, Rafa, quem traz o nosso cliente é Deus, cara. Esquenta a cabeça não. Deixa. E literalmente as coisas vão acontecendo, né? Tem acontecido, né? Rafael hoje toma conta, braço direito mesmo, entendeu? Direito e esquerdo. Direito e esquerdo. Né? A galera toda lá da sua cartucho, eu tenho um funcionário lá que é o Robinho, que é meu primeiro funcionário, desde quando a gente abriu a loja 25 anos atrás, tá com a gente, a galera pra fica muito tempo. Pra ter um funcionário por tanto tempo, revela a forma de gerenciar, com certeza. Rafael fica bravo porque eu falo com eles, né? Que a gente estuda um pouquinho a respeito de marketing, eu falo com eles, não, você tem que desenvolver, você tem que montar o negócio de vocês. Já falo, pô, eu treino os caras, tu fica mandando eles embora. Deixa eles embora, Deus traz outros. Deixa eles crescerem. Mas é por aí, entendeu? Mas Deus acho no que assim, caminho. a melhor coisa é quando a gente coordena algo que é nosso e a gente bota Deus à frente, a nossa alegria é a gente desenvolver pessoas. Né? Quando a gente vê que alguém está voando e que você teve participação naquilo, só que isso é um caráter moldado, né, Fernando? É Cristo que vai moldando esse caráter. Sim, Porque se você pensar só em você, realmente, imagina, perder uma pessoa que é um braço direito, um braço esquerdo. Mas se você sabe que aquela pessoa está indo para conquistar algo melhor, né, o Senhor vai providenciar outro, que a gente vai treinar, que vai estar com a gente, que vai ser nosso braço direito e esquerdo novamente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Fernando. Você tá falando aí, a gente acaba ficando saudosista, né? Você começa a falar de locadora, a gente dá uma saudade. Hoje é tudo tão rápido, né? A gente quer assistir um filme, a gente dá um clique na hora. Esses dias eu me peguei falando com os meus filhos. Ele falou alguma coisa muito rápida, eu não entendi. Eu falei assim, meu filho, rebobina. Aí ele olhou pra minha cara, oi? Que é rebobina? Eu falei, rebobina. Né? Aí ele... O que você tá falando? Eu falei, meu Deus do céu, rebobinar uma fita. Eles não sabem o que é rebobinar. Pagava multa lá na locadora se entregasse sem rebobinar? Porque eu lembro que tinha multa, não era? Né? Pagava multa. Na locadora a gente pagava multa porque não voltava a fita. Interessante que você ia lá e pegava filme, 3, 4, 5 filmes pra passar o final de semana. Hoje você abre a Netflix, tem 300 filmes, você não consegue escolher um. Não é verdade? Não, e eu vejo, às vezes, as crianças botam em um, tipo, enjoei, botam em outro. A gente não tinha essa possibilidade. Não, a gente via coisa, até o final, porque a gente tinha alugado. Assim, alugamos, pagamos. Né? Olhando o celular. A gente até valorizava mais o dinheiro, né? Porque não era uma assinatura que você não vê. A gente tinha que, até enquanto crianças, né? A gente ia alugar, o pai dava o dinheiro. Aí lá também tinha promoção do final de semana, que você alugava 3. Tinha uma coisa assim, tinha uma promoção alugava lá 3, que era muito 4. legal. Que foi o que eu acho que me deu uma alavancada, que eu ganhei um dinheirinho lá, que era 7 filmes, 7 dias pra entregar R$1 cada um. Era muito legal. Olha isso. Não, e às vezes a gente só alugava pela promoção, porque não dava tempo de assistir todos os filmes, mas a gente ia lá, alugava. É bom lembrar,
né? É assim, ser saudosista da parte boa, né? É. E entender como Deus foi construindo tudo isso. Mas quando Deus disse não pra você, Fernando, você chegou a titubear? Sim, Ou chegaram sim, a duvidar de não, você? com As certeza, palavras é. foram positivas? Como é que foi isso? Rapaz, é engraçado que era recém-convertido, né? Tinha até um menino que era cristão que ia lá. E eu, novo convertido, e filme pornô lá. Mas o Espírito Santo já gerando no meu coração, tem que tirar isso. E eu lá, ele chegou e falou, tu é crente agora, né? Eu falei, pô, sou, cara, graças a Deus. Aí eu falei, mas crente aluga filme pornô? Minha vontade era voar em cima dele e falar, se mete na tua vida, rapaz. O inimigo manda coisa na depois hora, eu falei né? com ele, falei, cara, tu foi usado tremendamente, que eu precisava daquilo ali pra dar o pontapé. E eu fui tirando, na época do pastor Josué Orion, que ele falava do filme da Disney, foi uma das últimas coisas que eu tirei. Quando Deus me incomodou, eu olhei pra Deus e falei, senhor, abre outra porta pra mim então, já não tô aguentando pagar nenhum aluguel, como é que eu faço? Mas eu falei com ela, a gente tinha casado há pouco tempo, falei, Michele, tu tá preparada? Porque eu quebrei e não volto atrás não. A palavra diz que o senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, eu não vou retroceder não, vou arrumar um emprego e vamos correr atrás. Ela falou, não, tô contigo. Então tamo junto até hoje. Hoje ela desfruta, né, da obediência. Da obediência e do retorno da obediência, né? Mas é interessante quando a gente fala dessa questão da obediência, né? Na maioria das pessoas, acho que pensa assim, se eu obedecer a Deus vai dar tudo certo. Não, e deu tudo errado, né? A loja foi perdendo movimento, foi fechando, as portas foram se fechando, mas ele era categórico em dizer, não retrocedo naquilo que eu me comprometi com Deus de fazer, né? E eu falei, tamo junto então, vamos lá. E aí, depois sim, né? As coisas foram acontecendo, Deus foi abrindo as portas, muito também ligado ao nosso chamado. Ele tem chamado aí de sustento de missionários e ele ama investir no reino. Então eu brinco que ele é o banco de Deus, onde Deus deposita e sabe que a hora que precisar, se for da vontade de Deus socorrer alguém, ele sabe que pode contar com o Fernando, né? Então eu vejo muito essa prosperidade na vida dele como um propósito mesmo de Deus, né? Ele encontrou em Fernando talvez um coração disponível, né? Para que pudesse confiar nele, né? Recursos para investir no reino. E eu vejo coisas extraordinárias acontecendo nesse aspecto, né? Eu vejo milagres incríveis nessa área, na vida dele. E para mim é um privilégio, né? Poder assistir isso tudo de camarote, né? Ver de perto como Deus age. Ver de perto, do lado ao lado. E é exatamente a introdução que eu ia fazer, Michele. Você já começou, facilitou o meu caminho aí para esse bate-papo. A escolha, né, de um companheiro, de um parceiro, que de fato seja companheiro e que esteja nas nossas escolhas e principalmente nas escolhas difíceis. Ontem eu estava com os meus filhos, a gente está fazendo um estudo de provérbios à noite, né, antes de dormir. E ontem estava falando sobre a escolha, né, da mulher jovem e falando sobre a mulher virtuosa, fugir da imoralidade. E aí, enfim, um tem 10, outro tem 9. E aí explicar sobre isso ainda nessa idade, né, eu tentando traduzir isso numa linguagem, né, quando você for namorar, isso, né, como que deve ser a sua escolha? E aí meus filhos fazendo várias perguntas, né, tá, e quando eu for, então eu tenho que escolher dessa forma. Eu falei, você tem que escolher de acordo com o que Deus moldar. Ele vai moldar o seu coração, ele vai moldar as suas escolhas. Se você estiver no caminho com ele, isso tudo vai ser moldado. Para que a gente chegue, né? Para que quando eu chegue lá na frente, eu encontre meus filhos com um casal assim, né? A gente entender que o companheirismo e o caminhar junto é essencial, principalmente quando a gente escolhe a maternidade e a paternidade, não é, Michele? Sim, com certeza, né? Eu costumo falar sempre para os meus filhos que depois de Jesus, a maior escolha que a gente faz é a pessoa com quem a gente vai dividir a nossa vida, né? Essa pessoa, ela de fato precisa estar muito alinhada com aquilo que você tem para a sua vida também, né? Então, talvez é igual ministerialmente, né? Talvez a gente tenha ministérios até diferentes, mas um cooperando com o outro. Isso tudo é muito importante, né? Então, muita conversa, né? Fizemos 25 anos de casados. Ai, que lindo, parabéns! Boda de prata, né? É uma vida, né? É uma vida. E assim, eu falo para as pessoas, casamento é simplesmente maravilhoso quando você encontra alguém que de fato divide a vida, te ajuda nas suas dificuldades, né? E tá com você nos momentos difíceis. Então,
Essa, para mim, é a segunda escolha mais importante da vida. A primeira, sem dúvida, é Jesus, né? Com quem a gente vai passar a nossa vida aqui e também a eternidade, né? Então, essa é a escolha principal, né? Ele brincava sempre com o nosso filho Samu e perguntava, quem é seu melhor amigo? Aí o Samu sempre respondia, você, papai. E ele falava, não, seu melhor amigo é Jesus, né? Então, a gente tem que entender isso. A primeira grande escolha da vida é essa. E a segunda, a pessoa com quem a gente vai casar. Então, assim, tem que escolher direitinho, tem que pedir a Deus uma orientação. Mas, Michele, a gente, com esse bate-papo, a gente parece que está um pouco na contramão do que a sociedade prega, né? Sim. Que a sociedade prega seja feliz a todo custo, a qualquer custo. E esse casamento que a gente fala, que é o casamento que deu certo e o casamento que tem um triângulo, né? Sim. Porque tem o homem, tem a mulher e tem Jesus no meio. Eu tive a grata surpresa e as bênçãos do Senhor de também ter feito uma escolha acertada diante da vontade de Deus. E eu falo para as minhas amigas, né? Ela fala, nossa, às vezes vocês se falam tão apaixonados. Eu falei assim, gente, tem Jesus no meio. E não significa que é tudo perfeito, não. Exatamente. Tem hora que a coisa começa a desandar, que você começa... Às vezes, você vai pensar em subir um tom de voz, o Espírito Santo da mesma fala assim, não, eu habito aqui não, confusão não. E aí o Espírito Santo vai moldando a cada dia, né? Hoje eu falo, eu tô há mais tempo da minha vida com o Leandro do que sem ele. Então eu nem sei como é estar sem ele, né? Esse tempo. Você principalmente, eu você é um também. pouco mais velho. E isso com certeza é um reflexo que a gente quer deixar para essa geração. Né? A gente conseguir falar que o casamento dá certo sim, que uma boa escolha, uma escolha debaixo da vontade divina, ela é diferente. Totalmente. Né? E ela é acertada e ela traz bons frutos. E falando em frutos, quero que vocês falem sobre a escolha do maternar e do paternar de vocês. Vocês fizeram uma escolha. Sim. E queria que vocês contassem um pouquinho sobre essa história para inspirar a gente aí de casa. Sim, então, eu fiz uma cirurgia, né, aos 18 anos e... tirei ovário, tirei uma trompa. Quantos anos, Michele? Eu tinha 18. Foi um momento bem difícil, primeiro porque eu não tinha Jesus ainda, então foi muito difícil lidar com aquilo sozinha, né? Sozinha no sentido não familiar, né? Porque tive apoio da família e tudo, mas... É difícil você entender algumas coisas quando você não tem uma visão espiritual, né? Você não tem uma esperança. E foi um tempo muito difícil para mim, porque eu sempre tive sonho de ser mãe, né? Então, a partir dali eu descobri que não poderia mais engravidar. Durante um tempo, fiquei imaginando que Deus traria meus filhos por meio... da história de Rebeca, de Ana, né? Vai ser um milagre dessa maneira, né? O milagre vai acontecer desta forma. Milagre biológico. Né? Vai ser um milagre biológico. E aí Deus teve que, trabalhar muito no meu coração, assim, na minha mente. Não que eu fosse contra a adoção, mas eu achava que no meu caso tinha que ser um milagre biológico, né? Então, Deus começou a trabalhar muito. Eu fiz um curso de missões lá da igreja, na época chamava Dínamos, hoje a TAD. E todo professor que ia dar aula de missões falava de adoção. Eu falei, gente, isso é uma perseguição já, né? Então, é possível. Deus já estava trabalhando ali. Foi quando uma amiga ligou para mim dizendo que tinha um bebê em Altamira, Belém do Pará, e ela não sabe por quê, estava pensando em mim. E aí, aquilo veio, né? Eu falei, meu Deus, tem um bebê. E aí falei com ele... Era quase meia-noite, era 11h30, meia-noite. A gente tinha dado entrada nos papéis há pouquíssimo tempo, acho que uns 10 dias, não estava nem pronta. Detalhe que a gente tinha dado entrada nos papéis, eu trouxe os papéis, mas não dei entrada. Ela falou, e amor? Eu falei, tô orando. Estamos orando. Na verdade, a gente não tinha dado entrada. O telefone tocou, era meia-noite. Era o telefone fixo ainda, né? Era. Telefone fixo. Eu tirei toda vez que ele tocava, ela ficava... Eu falei, não, tira esse telefone, pelo amor de Deus. Aí o telefone tocou e ela nunca... Eu falei, cara, vamos dormir, eu quero queria que dormir. Eu vamos dormisse. Depois de disso, ninguém mais dorme. Ninguém mais dorme. Mas, enfim, a vara da infância foi, assim, extraordinária, excepcional. Eles correram com todo o processo, toda a movimentação, para que eu pudesse levar a documentação para lá, para Altamira. É muito longe.
Altamira, Belém do Pará é muito No longe. interior? É no interior de Belém, né? Assim, Belém, pra lá você pega aqueles ônibus, quem me dera. Aqueles aviões teco-teco, assim. Eu falei, gente, o que é isso aqui? Mas, assim, chegamos lá, né? E aí, Samu já tinha nascido, estava ainda no hospital, né? Nós buscamos ele literalmente no hospital. E eu lembro da cena até hoje, a moça vindo com ele assim no colo, um paninho cobrindo. E aí o mais extraordinário é que quando eu descubro o pano, assim, era a cara de Fernando, era idêntico a Fernando. Eu até brinquei com ele e falei assim, tu tem sorte que é longe. Porque se fosse um pouquinho perto, eu ia investigar. Eu fico vendo, aí fiquei vendo, né, as assinaturas de Deus assim no meio desse caminho. Depois, mais tarde, a gente encontrou uma Bíblia antiga de Fernando. E lá tinha um papel de um missionário que ele orou durante muitos anos por aquele missionário, né? Eu falo muito de missões e uma vez eu falei com o pessoal da igreja sobre isso. Porque Fernando nunca mandou um centavo para lá, para esse missionário de Altamira, mas orou por ele durante muitos anos, né? E a oração. E depois de uns 6 meses, Samu lá em casa, a gente achou aquela Bíblia. A gente não fazia ideia que aquele missionário era de Altamira, e ele era de Altamira. E aí é como se Deus dissesse, olha, sua oração, o seu investimento na vida daquele missionário, tá aí Gerou agora uma a sua bênção recompensa. Tinha que ser de Altamira, né? Pra gente ter certeza que Deus estava ali, né? Guardando nossa família. A gente nunca tinha ouvido falar de Altamira, né? Eu nunca tinha ouvido falar de Altamira. Não é um lugar. Não é um lugar tão simples, tão comum, né? E aí a gente ficou lá 15 dias para que todo o processo acontecesse, né? E retornamos, eu lá sozinha, sem poder ter ajuda de mãe, de ninguém, né? Mas deu tudo certo, ele sobreviveu, né? Essa adaptação do primeiro filho é muito difícil, muito né, Michele? Não é fácil. Eu não pegava criança no colo, até hoje eu não gosto de pegar, eu tenho medo, entendeu? Ela largou, né? Tu imagina Samuel eu comigo. sozinha? Tô falando que Samuel tá aqui, né? Ele tá ouvindo, né? Ela largou Samuel comigo e foi lá embaixo comprar não sei o que. Quando ela voltou, tô na mesma posição, parado. Sem se mexer. Sem se mexer. Eu falei, esse homem precisa ter coragem de pegar essa criança, que eu vou ficar aqui 15 dias. E ele não pode, eu não posso fazer sozinha tudo, né? Então eu sumi de propósito pra dar um tempo pra com ver se ele acostumava. Período de adaptação de e pegar. crescimento. É isso aí. E interessante, né? Que depois que a gente voltou pra Teresópolis, a gente ia a algumas igrejas, a gente conhecia alguns casais que não podiam ter filhos. Então a gente pegava o Samuel, não, segura ele aí. E com isso a gente conseguiu despertar em alguns casais esse desejo por adoção também. Nasceram muitas famílias, Vieram 5 pessoas, né? 5 crianças de Altamira pra cá. Caramba, foram adotadas aqui em Teresópolis, né? 5, foi. se eu não me engano, acho que é 5, né? Acho que foi. Entendeu? E outras famílias que adotaram aqui, né? Eu sou madrinha de crianças que foram adotadas. Virou referência. Então, é o que eu digo, né? Deus, ele não causa a nossa dor, né? Mas ele pode pegar a nossa dor e transformar em algo que glorifique o nome dele, né? E aí, passados 6 meses que Samu já estava em casa, veio o Natal, o projeto Famílias Acolhedoras aqui de Teresópolis, que é sensacional. Eu lembro que eu tinha um pouquinho, assim, de resistência e pensava, poxa, eu vou trazer uma criança para minha casa, passar o Natal, vai ver... E depois não vai ficar vai aqui... Vai ver a abundância aqui de comida, de brinquedo. O trabalho da família acolhedora é fantástico. Depois a gente vai devolver para o abrigo e tal. E fui falar com a assistente social, porque elas queriam que a gente entrasse, né? E aí eu falei isso tudo para ela, né? Cheia de razão, né? Cheia de... Poxa, isso é uma lógica, né? E ela virou para mim e falou assim, Michele, vamos pensar comigo aqui. Essa criança teve uma infância terrível. Ela não tem o direito de olhar para trás e dizer, minha infância foi terrível, mas teve um Natal. Aí eu falei, poxa... Caramba, aí ela foi lá dentro. Foi lá dentro, né? E aí... Porque o programa Família Acolhedora, ele não é assistencialista. Ele tem um foco muito definido. Às vezes muito temporário, mas é um temporário que gera conforto, acolhimento, confiança, autoestima, enfim, que de fato transforma ou se transforma numa adoção. Ou se transforma numa adoção, que foi o nosso caso, né? Porque Orlando veio pra gente com 12 anos, a gente buscou ele, eu lembro até hoje, 17 de dezembro, que a gente buscou ele lá no abrigo, e ele ficou lá em casa com a gente, e eu apaixonei nele, sabe-se lá Deus como, porque Orlando era uma criança muito fechada, né? Não sorria.
Eu tenho uma foto do sorriso de Orlando quando chegou lá em casa. E eu gosto de ver o sorriso dele hoje, né? Como o amor transforma, como Deus transforma. Luiz Ricardo, que trabalha aqui, conheceu Orlando assim que chegou, né? E se ele vê Orlando hoje, não acredita, né, na transformação que ele teve, que ele viveu. Então, era uma criança arredia, uma criança muito fechada, ferida pela vida, né? Então, naturalmente arredia, que é o que a gente fala. Eu já trabalhei um tempo com adoção, como assistente social. E quando as pessoas falam, eu sou apaixonada pela adoção tardia. Sim. Porque eu trabalhei muito tempo em abrigo. Uhum. Então, quando você passa por uma instituição de acolhimento, eu passei por instituições de acolhimento, onde eu tive que sair, eu estava recém-casada, porque eu tive muita dificuldade depois de administrar a minha profissão. Eu era uma menina muito novinha, tinha acabado de me formar, e lidar com aquela relação, porque o meu desejo era não ir embora do abrigo ou trazer todo mundo, né, para casa. Eu não conseguia mais fazer compras para minha casa, porque o mercado que eu fazia compras era do lado da instituição de acolhimento. Então, eu não tinha coragem de comprar uma Coca-Cola e sabendo que aquela instituição de acolhimento dava suco em pozinho. E eu não vou levar um suco da fruta e eles não vão ter. Então, assim, eu comprava tudo pro abrigo. E aí, chegava em casa com meia dúzia. O dinheiro não dá pra tudo, né? E aí, eu tinha que dividir e comprava meia dúzia de coisas. Então, assim, quem sabe, quem lida com uma criança que está em período de acolhimento por um maior espaço de tempo, sabe que é ali onde a gente mais precisa investir. Né? E que é difícil. É difícil. É difícil. Porque, naturalmente, a idade de 12, 13, 14 anos é difícil para os filhos biológicos. Porque eu tô com um fazendo 11 agora. E que, assim, as transformações hormonais, os conflitos de identidade, né? Já é desafiador. Sim. Então, também é desafiador. Então, não tem diferença. São desafios diferentes. São desafios diferentes. E alguns iguais, né? E que a gente precisa encarar. Como é que foi esse encarar da adoção tardia? Então, a gente começou a ter aquela convicção, né? De que a gente teve a realidade, assim, diante da gente, de que um menino de 12 anos, analfabeto, o Orlando nunca tinha pisado numa escola. Ele não tinha motricidade, nem fina, nem nada. Não conseguia abrir uma bala. Ele não conseguia abrir bala, para você ter uma ideia, né? Porque ele nunca tinha... A mãe era usuária de droga, né? Traficante. A mãe traficante, usuária de drogas, né? A história dele é muito triste, muito pesada. A gente pensava, meu Deus, essa criança veio para cá e a gente pôde ver que era uma criança boa. Orlando sempre... Eu não sei, parece que Deus preservou ele, mesmo em ambiente... Ele fugia do meio da família porque ele não concordava com aquilo, entendeu? Então, ele tinha nele ele já tinha nele uma coisa de ser uma pessoa diferente. E eu falo sempre pra ele, filho, Deus te viu lá e falou assim, não, esse aqui... Eu brinco sempre, Deus queria um missionário e eu queria um filho. Então, ele juntou as coisas, entendeu? E porque... ele foi exatamente parar numa família que ama missões, né? E hoje meu filho está no campo missionário porque é o chamado dele. Com quantos anos hoje? Hoje com 29. E na realidade, quando ele foi para nossa casa, ele não foi só, foi ele e o irmãozinho dele de 3 anos. 3 aninhos. Entendeu? E a gente começou a levar eles para a igreja. Aí tem um irmão nosso da mesma igreja que a gente frequentava, falou, não, a cara dele, do outro irmão, falou, não, eu quero esse menino para mim. Aí fomos nós conversar com a juíza, que mandou eles pro orfanato daqui de Teresópolis. Eram 5 irmãos, né? A gente conversou com ela, falou, né? A gente tá querendo ficar com o maior e o menino da nossa igreja tá querendo ficar com o menor. Ela falou, mas a gente geralmente não divide família. Mas como vocês são da mesma igreja, né? Da mesma igreja, no mesmo bairro, vou abrir uma exceção pra vocês. Aí esse nosso amigo adotou o irmão dele e nós adotamos ele. Tem 2 irmãos deles que estão em Guapi e uma que tá no Rio. Né, quando chega final de ano, assim... Eles conseguiram manter contato? A gente consegue manter contato entre eles. No princípio, né, Orlando parece que tinha um pouco de receio, assim, de... Talvez achando que a gente ficaria chateado, né? E aí eu conversei com ele, filho, sua vida foi difícil, seu passado... Eu sei que é doloroso, mas você tem uma coisa boa, seus irmãos. Então, você não precisa abrir mão desse convívio, né? Então, eles têm lá o grupo deles de WhatsApp, nós já fomos lá... visitá-los, né? Aniversário de um, aniversário de outro.
Então, eles mantêm esse contato. Obviamente que... Gente, que história bacana. É difícil, né? Obviamente isso não acontece assim... Acho que não acontece de forma geral, né? Mas a gente conseguiu, graças a Deus, que ele mantivesse esse contato com os irmãos, né? Então, foi muito importante para ele também. Acho que ajudou bastante ele a manter ali, né, aquele contato e criar, né, a nova história, a nova família, né? Então, por incrível que pareça, nosso grande desafio com Orlando na adolescência, juventude, não foi de comportamento, de caráter, foi na parte de estudo. De aprendizado, porque além de nunca ter ido... déficit, né? Não, então, além de nunca ter pisado numa escola, Orlando tem... ele tem lesões que impedem o aprendizado por conta de uso de droga, por conta de subnutrição, né? De não ter se alimentado bem. A primeira infância determina muitas coisas. Foi muito importante. Deus depois dá a palavra final, né? Mas nesse começo, essa adaptação... eu lembro do primeiro médico que a gente levou e que diagnosticou ele, eu lembro da fala da médica, foi até uma médica, ela dizia, olha, seu filho nunca vai ser um médico, um advogado, seu filho nunca vai ser um dentista, não tem condição neurológica para isso, para esse aprendizado. E aí eu hoje olho e falo assim, meu filho é missionário, né? Meu filho, ele hoje está aí servindo o reino de Deus. Ele vai inspirar médicos, dentistas, né? Exato. Ele vai estar lá, médicos, dentistas vão ouvi-lo e vão conhecer histórias. Eu sou muito orgulhosa dele, né? Eu falo sempre para ele, quando ele foi para o campo, eu falei, filho, você não está levando uma mensagem, você é a mensagem. Você mesmo é a própria mensagem. Então, onde você pisar, a sua história vai impactar as pessoas, né? Então, toda vez que eu falo com ele, eu relembro ele disso. Filho, mamãe te ama porque você é a mensagem. E aí ele fica assim... É extraordinário. Eu falo assim que Deus permite que eu viva essas coisas e veja de perto a transformação de alguém como Orlando. E ninguém vai me convencer nesse planeta que milagre não existe. Porque o meu filho, ele é um milagre. Difícil continuar a entrevista assim, porque aí fica todo mundo emocionado, fica todo mundo... Enfim, histórias que inspiram, né? Sim. Essa é a ideia. Deixa um recado antes da gente continuar, para quem está em casa, que questiona talvez essa maternidade adotiva e pensa, se não for biologicamente eu não quero. Às vezes até do ponto de vista religioso, né? Tem vezes que... Eu vou usar o lenço. Tem vezes que tem gente que fala assim, não, eu tô esperando milagre. Se não for pelo milagre é porque Deus não quis. E, nossa, poxa, Deus quer tantas coisas pra gente, né? Inclusive, nós somos filhos adotivos, né? Exatamente. Ele nos adotou, né? Na sua própria família, né? Então, eu digo assim, não tenham medo, né? Não tenham medo. Eu lembro que quando a gente fez a adoção de Orlando, muitas pessoas próximas tinham muito medo. E eles falam, mas já tem 12, já está formado. E aí eu lembro que eu dizia para as pessoas, assim, obviamente com muito carinho, mas eu dizia para as pessoas, se Deus me transformou, por que ele não pode transformar o Orlando? Ele não está fadado a um futuro X, porque... A um diagnóstico. Não, Deus pode, o que Deus fez na minha vida, o que eu vejo Deus fazer na vida de muita gente... Com certeza Deus pode fazer na vida dele. E fez, né? E para não esquecer, né? Porque senão ela fica com ciúme, ainda veio a nossa caçulinha Débora, né? Que eu queria muito uma menina. Caçulinha, né? Caçulinha, gente, lá em casa não adianta. Porque vai falar, né? Aí o pequenininho fala assim... A história de irmão, né? Você prefere meu irmão, você tá falando do meu irmão. Porque cada um demanda... um investimento diferente, né? Total. Uma fala diferente. Mas o caçulinha, ele vem para quebrar a gente, né? Ele vem com uma doçura diferente. Sim. Ele vem... Conta da sua caçula. A minha caçula é minha amiga, né? Minha melhor amiga. Tá sempre comigo. Ela veio de BH também, recém-nascida, né? Também foi... O dela, eu tenho algo que eu não tenho dos outros, infelizmente, mas eu tenho um vídeo dela, do nascimento dela, né? Do parto. Caramba. Eu consegui ter esse registro guardado. E Débora também, assim, foi um presente de Deus na nossa vida. Nós somos muito abençoados com os nossos 3 filhos, né?
são super envolvidos, né, nas coisas de Deus, e os 3. E principalmente, assim, a gente vê que a gente está conseguindo formar pessoas de bem, pessoas de caráter, né? Então, o que eu posso dizer para quem tem dúvida a respeito da adoção é que foi uma das melhores coisas, né, meu amor, que a gente fez na nossa vida, sem dúvida nenhuma. O pessoal costumava falar com a gente, caraca, vocês mudaram a vida deles. Eu falei, não, eles mudaram a nossa. Eu olho pra Michelle e falo assim, cara, tu consegue se imaginar você dentro dessa casa sem eles? De jeito Entendeu? nenhum. Lá em casa tá sempre cheio de criança, né, que eles levam os amigos deles. Mas sempre aquela casa que recebe todo mundo. Michelle trabalha com jovens da igreja, né, agora tá mais devagar, mas, né, então a casa estava sempre cheia. E é uma bagunça, sabe? Aquela bagunça mas, boa, assim, né? Eu não tô nem aí, eu quero mais bagunça mesmo, eu quero mais gente lá dentro, entendeu? Olha, quando eles vacilam, a gente aperta, chama né? Traz aqui no cabresto aqui. Papai é bonzinho, mas tem hora que ele é duro, né, filho? Mas senão a gente não educa, a gente, pra formar bons cidadãos, a gente aperta. Tem que apertar. Não tem jeito, olha. Fico ouvindo vocês falarem de missões e agora Orlando longe e essa disponibilidade de vocês e é inspirador mesmo. Os meus filhos nunca tinham viajado para longe, porque desde que eles nasceram, ou às vezes eu viajo a trabalho, às vezes meu esposo viaja a trabalho, mas sempre tá com um ou com outro. Uhum. E a gente, mesmo nessa loucura de vida, eles sempre dormiram com a gente em casa. E aí a minha irmã se mudou, casou, foi morar no Sul. E pediu para eles passarem as férias agora, essas últimas férias, 8 dias com eles. Fernando. Luta. Olha, pensa assim, em toda e qualquer justificativa que eu tenha dado que não dava para eles irem. Olha, mas que tem tal programa, que tem tal coisa, mas a bronquite, não tinha ninguém com bronquite, ninguém com nada, mas atacou bronquite, mas tá frio. Mas, Johnny, mas você mora em Teresópolis, aí também tá frio. Eu falei, Leandro, agora não tem jeito. Eu já dei todas as... A próxima desculpa que eu der, ela vai falar, você não confia em mim. Então, assim, é minha irmã, minha única irmã, então eu vou ter que deixar as crianças irem. Aí todo mundo, né, no trabalho, falando assim, Diane, 8 dias sem as crianças, olha, lua de mel. Aí todo mundo brincava comigo, né, que isso, 8 dias, vocês vão ficar. Passei o primeiro dia inteiro chorando com saudade deles. Essa aqui, quando o Orlando foi pra missões. Cadê? A casa tá vazia. Aí a gente acordava, Leandro, tá tudo no lugar. Olha só, não tem nada fora da rua. Não posso reclamar do casaco, de nada, não tem nada. Não tem um copo fora, né? No armário, em outro lugar. Falei, gente, não tem uma toalha em cima da cadeira da sala, né, Débora? Loucura. E aí eu não podia reclamar. Falei, que vazio é esse, né? Como que a maternidade e a paternidade traz um sentimento que inunda a gente. E a minha casa também é assim. Eu prefiro que todo mundo venha. Eu ainda também. Assim, traz todo mundo aqui pra casa, faz a bagunça aqui, porque aqui a gente tá de olho, aqui a gente tá perto, aqui a gente tá cuidando, né? Então, eu prefiro também. Muito melhor. E eu, assim, essa questão da ida, da viagem, é muito difícil. Agora o Samuel também, já tô com o coração apertado aqui, mas já liberei, gente, né? O Samuel também. Porque o Samuel, ele fez escola de missões de férias, né, da Jocum, que foi aqui em Teresópolis, e aí descobriram, né, que o talento dele para dança, para o hip hop. E aí o pastor lá vai fazer um impacto em Barretos, né? Onde o meu filho também, essa mesma Jocum onde o meu filho Orlando tá. E aí falou, manda o hip hop pra mim. Então meu filho vai até São Paulo sozinho. Hip hop é o Samuel. Pela primeira vez. Dançar, pela primeira vez. Explica pra ela que o hip hop é o Samuel. Porque é o ele Samu, dança, por causa da dança. Então, assim... igual eu, leva um jeito com... Tipo show, né? Foi influência do pai, né? O hip hop. Aí o negócio é essa coisa, né? Meu Deus, ele vai até São Paulo sozinho. Só vão encontrar com ele em São Paulo, para de São Paulo ir para Barretos, né? Mas ele vai participar lá junto com o irmão, né? Vão se ver e vai participar desse impacto aí. São mais de 400 jovens da Jocum, na maior festa, né, que existe no Brasil, que é Barretos. E é muito gratificante, muito bom ver meu filho, né, meus 2 filhos participando disso. E de quebra ainda tem um filho espiritual aí, que eu cuido há muito tempo, que também fez ETED agora e também vai estar indo para Barretos. Então eu fico vendo os frutos naturais e espirituais. E fico muito feliz. E não tem jeito, né? Essa saída dos filhos nos remete diretamente, né, ao sacrifício do nosso pai, né? E pensar só ele mesmo, né? Só pra ele entregar mesmo. Um filho difícil, por nós. É muito difícil. Porque a gente entregar
sabendo que está indo para missões, sabendo que está indo cumprir o bom propósito, sabendo que vai ser bem cuidado. Já é difícil, né? Como é difícil pra gente. Então, assim, é um amor que a gente realmente não consegue mensurar, né? É verdade. O amor que nos foi disponibilizado. Quando a gente vive a maternidade e a paternidade, a gente fala, papai, só você. A gente entende, né? A gente entende. Aquela frase que a gente fala pros filhos, quando vocês forem pais, vocês vão entender. É vão. o mesmo que Deus fala pra gente, né? Agora vocês me entendem, né? É isso, com certeza. Gente, esse programa é inspirador. É possível porque a gente conta com pessoas e parceiros que são muito inspiradores, né? Maria Prado Beauty, onde você chega, onde você entra e sente o cuidado em cada profissional ali que te atende. Então, assim, viva essa experiência. Vai no Maria Prado Beauty, sinta essa experiência do cuidado, da beleza e desse acolhimento especial. E da Atos Print Visual, né? Que transforma histórias em papéis, histórias em adesivos, histórias que ficam ali impressas, né? Para contar a realidade inspiradora que com certeza você vive aí na sua empresa, que você vive, sem dúvida, querendo criar, querendo empreender. Às vezes é aquele primeiro bolo de pote que você vai fazer e você fala assim, caramba, meu primeiro bolo de pote, será que vai dar certo? Conta com uma marca especial aí, aquela etiqueta que vai estar lá contando a tua história, com a tua marca, com a tua logo. Conte com a Atos Print Visual. E a Una, que eu não posso deixar de agradecer também, né, por ter a nossa mais recente patrocinadora, que chegou aqui e é uma marca que investe em mulheres, que investe nesse dia a dia corrido e que te diz, eu não preciso de 500 produtos. Às vezes eu preciso de 4, mas esses 4 que na minha correria vão me dar essa sensação de bem-estar, de frescor. Então vai lá, entra no site da Una, entra no Instagram da Una e conheça esses produtos maravilhosos que vem encantando muitas e muitas mulheres. Gente, fé, saúde mental, coragem para pedir ajuda, né, Michele? Você me confidenciou algo, a gente preparou todo um roteiro pra gente fazer um bate-papo e você falou assim, Diane, vamos falar sobre ansiedade. E aí eu falei, é de Deus mesmo, né? Que a gente fala, né? Eu falei, ansiedade, aí eu levantei a mãozinha pra ela, vamos falar sobre ansiedade. Reconhecer e nomear a ansiedade, ela é importante. Fala um pouquinho pra mim, Michele. Muito importante, né? Principalmente eu, dentro de um contexto religioso, né? De igreja, às vezes tem aquela cultura do, né? Isso é espiritual, né? Depressão, ansiedade é espiritual. Então, muita gente se retrai, tem medo de falar, de compartilhar daquilo. Eu, principalmente, né, em liderança, à frente de algumas coisas, o que vão pensar, né, de mim? Até que um dia Deus falou para mim que ele não tinha propósito com a Michele que eu queria criar, aquele personagem perfeito, né? Aquela mulher que tá Aquela no mulher que tá Instagram, sempre ótima, né? Aquela pessoa sem problema, não tem nem olheira, né? Isso aí, graças à minha filha que maquiou a mamãe, né, filha? Mas Deus falou, tem propósito com a Michele que eu criei, com as fraquezas que ela tem. É com ela que eu quero trabalhar, né? É com ela que eu quero agir. E aí foi onde eu entendi que eu precisava falar sobre a ansiedade. Eu precisava que as pessoas soubessem que eu passava por isso e que isso não fazia de mim alguém menos espiritual, né? Ou menos filha de Deus, ou menos importante para Deus, porque eu carregava ansiedade, né? Então, foi quando eu comecei realmente a falar mais abertamente sobre o assunto e onde eu fui entender o que Deus tinha falado comigo, porque eu me tornei muito mais, como eu poderia dizer, muito mais acessível, talvez, não sei se seria essa palavra, mas o fato é que muitas pessoas que também tinham ansiedade e que não tinham coragem de falar, começaram a encontrar em mim um lugar onde elas podiam falar do assunto, ser ouvidas e entendidas, porque a velha frase é real. Só quem tem sabe. Só quem tem entende. Quem não tem pode até tentar entender, mas entender mesmo só quem passa. E assim, no meu caso, né, foi feita a investigação, tem muito ligado à questão hormonal por conta da cirurgia que eu fiz. Então, eu tenho que fazer reposição hormonal, tenho que fazer tratamento. Eu costumo dizer assim, acho que o caminho, né, se você tem um problema, se você passa por isso, você precisa
cuidar da sua parte emocional, assim, o primeiro caminho talvez seja uma terapia, um psicólogo. E a partir dali você entender se você precisa também de uma ajuda médica, medicação. Muita gente tem muito preconceito com medicação, mas às vezes ela vai ser necessária por um período. É falta de conhecimento. Porque o conhecimento nos dá liberdade para acessar os medicamentos que estão disponíveis aí, que nos ajudam e eu acho a ter controle. Acho muito importante falar sobre ansiedade, porque hoje é um fenômeno, né? Principalmente o Brasil é um dos países mais ansiosos que tem. A gente sofre muito com a questão da ansiedade e muitas das vezes a pessoa se define naquilo, né? Eu sou ansiedade, né? É como se a vida acabou ali naquele fato, né? De ter ansiedade. É um filmezinho, né? Que tem a ansiedade lá e todo exatamente. mundo... Ela aparece com todas aquelas malas, que é bem assim, né? Agora, eu tô melhorando, tem 1 mês e pouco que eu melhorei. Eu tive uma das piores crises de ansiedade que eu já tive na vida, assim. Eu venho lidando com a ansiedade desde a questão da cirurgia, porque dali, né, mexeu na minha questão hormonal. Até eu descobrir que esse hormonal ficou muito tempo, então aquilo enraizou muito, assim. Mas agora, recentemente, eu tive, assim, uma das minhas maiores crises, de fato, que pela primeira vez, eu tive que dar uma boa pausa em tudo, né, ministerial e enfim. Sim. E aí é onde entra o apoio da família, que é fundamental, meus filhos, meu esposo. Aí a gente volta para as boas escolhas. A gente volta para as boas escolhas é que nos amparam quando a gente precisa. Né, o pastor que entende que naquele momento você precisa cuidar de você. Sim. Porque eu sempre digo, né? Se a gente não aprender a cuidar da gente, a gente não vai dar conta de cuidar de mais ninguém, né? Então, para que eu pudesse continuar cuidando de pessoas, e principalmente da minha família, eu tive que, pela primeira vez, fazer uma pausa de 100% e foi, assim, muito difícil para mim. Foi muito doloroso, mas assim... Você é muito ativa, né? Então, às vezes, a pausa... Eu acho que para a sociedade, né? Que nos cobra isso. Parece desistência. E pausa é pausa. Pausa é pausa. Exatamente para não desistir, né? Exatamente. Então, se a gente aprender a descansar um pouco para poder continuar, a caminhada continua. Então, assim, agora que eu estou começando a voltar aos poucos, né? Eu digo que eu amo o versículo, né, que diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Quando eu estou fraco aí é que eu sou forte. E, de fato, nesses momentos é onde a gente mais percebe ali Deus te sustentando, né? E eu fiquei num estado tão difícil, né, que eu tinha que andar com o Maia para cima e para baixo. Se ele saísse da porta de casa, eu começava a passar mal. Então, foi um período, assim, muito doloroso, muito difícil. Que eu achava que eu não ia conseguir sair daquele estado ali, né? E a igreja orando, família apoiando. E aí, quando você vê, né? Jesus pega você pela mão assim e te tira ali daquela situação, né? E usa essa situação para estar falando com outras pessoas que estão vivendo o mesmo problema. Não vou estar excluindo os homens nesse processo, porque muitos homens sofrem de ansiedade. E não e aí a gente não está falando realmente de questão espiritual, a gente está falando de saúde física e saúde emocional. Mas as mulheres, né? Junto com os homens, às vezes tem a preocupação com o pagamento dos boletos, com a preocupação com o prover de tudo, a maternidade, tudo que envolve a maternidade, que por mais que você tenha um companheiro muito parceiro, até para que ele te ajuda antes para aquela ajuda chegar, a mulher já providenciou. Já tem assim, leva ele lá, mas a mochila já tá arrumada, o lanche já tá na mochila. E pro lanche chegar na mochila, na verdade, já teve o mercado antes também. E já teve alguma coisa que você já olhou na despensa e você viu que falta. Então, existe uma sobrecarga muito grande das mulheres, né? No prover. E hoje, a gente ainda somado a isso, a gente tem as redes sociais que nos imputam uma ideia de uma mulher
que tá maquiada, que tá perfeita. Super e mulher, que tá mulher na maravilha. pose muito bonita com os filhos, com o marido, e que aquilo, a família margarina. E aí e aí tem às vezes a questão religiosa, que te impõe também que você não pode cair, que você não pode dar uma pausa. Mas isso nem bíblico é. Né? Sim. Na verdade, todas as mulheres da Bíblia, se a gente for olhar, todas elas tiveram seus momentos difíceis, momentos de pausa, momentos de vou dar um passo atrás para dar alguns para frente. E nesses momentos, né, onde ele se aperfeiçoa e ele usa essa fraqueza para falar para outras mulheres, né, que tem tratamento, que precisa de tratamento. Não, que é necessário. A pessoa não pode brincar com isso, né? E eu sempre falo, se é para eu viver uma dor, que ela sirva para a glória de Deus. Então, assim, eu falo mesmo do assunto, eu gosto de ajudar pessoas que estão passando por isso, por mais que às vezes eu também sofra ansiedade, assim, só de você ter alguém que te ouça, né, que te escute, que te acolha, isso já é muito importante, né? Então, é algo assim que eu lido, mas que não tem impedido, né, Deus de agir, né? E é muito bom, assim, na questão da construção da família, né? A forma como você constrói a família dentro de uma verdade. Por exemplo, eu nunca escondi isso dos meus filhos. Assim como nunca escondi sobre a adoção, desde muito pequenos, assim, quando eles começaram a ter um pouco de entendimento dentro da linguagem deles, eles já foram sabendo do assunto. A verdade liberta. Eu lembro que eu fiz um albinho com as fotos, a foto da viagem, as fotos, e fui contando a história deles. Essa aqui é a sua história, assim, assim. Eles sabem o nome da mãe biológica, né? A mãe, brinco para eles, a mãe de barriga. E a questão da ansiedade também foi algo que eu nunca quis esconder dos meus filhos, né? Não aquela coisa, não, mamãe não pode ter problema também, não pode ter... Mamãe não é super-heroína, não é intocável. Então, por ter essa conversa franca dentro de casa, muitas das vezes foram eles mesmo que foram suporte para mim, que me ajudaram, que seguraram minha mão, né? Por isso que eu digo que são meus amigos, além de tudo, né? Óbvio que eu no meu papel de mãe... mas nesse sentido eu sei que eu posso contar com a minha família nos momentos difíceis, né? Fernando, eu não posso nem falar, né? Porque literalmente ele me dá todo o suporte que eu preciso. Sempre foi assim, ministerialmente, e quando veio essa crise, eu pude amar ele ainda mais, né? De ver o cuidado dele, o carinho, a paciência, né? E olhar e falar assim, meu Deus do céu, né? Que homem incrível que Deus colocou do meu lado. E eu falo pra ele, é verdade, eu amo muito mais do que no dia que a gente se casou, né? Então, esse amor maduro, né? Não de ter uma família perfeita, um casamento perfeito, sem problema, sem nada, mas de ter algo que realmente foi construído junto com Deus, para que a gente pudesse ter a base necessária para passar também por essas dificuldades. No mundo tereis aflições. Exatamente. E é isso. Nunca foi prometido um mar de rosas, né? Nada. Eu acho interessante que Deus ele quer usar tudo em todos. Né? A Michelle tem uma palavra que eu admiro muito, que eu gosto muito, que ela fala que das minhas feridas vem a sair a cura para muitos. E na realidade, essa cura para muitos, ela vai sair como? Que nem você estava falando, super poderosa. Cara, a gente é igual. Nós somos todos iguais, todos entendeu? De altos e baixos. Né? Então, assim, quando você mostra a sua fraqueza, você faz com aqueles que estão fracos, né? Eles conseguem falar assim, cara, eu consigo também. Pô, eu também consigo. Pô, Michelle, não que imaginar que a Michelle que ministrava lá. Hoje ela não ministra mais louvor, né? Ela ministrava louvor, caraca, ela tem ansiedade, um pouco de depressão, síndrome do pânico. Gente, olha, eu também. E quantas escondida, não mulheres... mostra isso pra ninguém. Quando você mostra, fica muito mais fácil. E sem falar que você tem que procurar ajuda de um psicólogo e do psiquiatra. Porque você tem que medicar, você tem que ser aconselhado, né? E às vezes a pessoa não. A gente conhece pessoas que começaram, né, a desenvolver isso. A gente fala, cara, procura um médico, procura um psiquiatra. Você tem que medicamentar, entendeu? Você tem que procurar um psicólogo para te orientar, para conversar contigo, para você abrir. A pessoa acha que não, principalmente homem. Não, que é isso? Entendeu? É assim, é difícil para mim. Eu tô há 25 anos, né, que eu convivo com isso.
Mas assim, eu nunca tive eu tive ansiedade na pandemia. Eu acordava 3 horas da manhã, não conseguia dormir. Falei, caraca, o que é isso? Entendeu? Isso não é normal de mim. Pandemia mexeu entendeu? com muita gente. Prender, Pra quem é empresário, então. Prender Fernando dentro de casa Me era prender de dentro de louco. casa, nossa mãe. E essa ansiedade que hoje a gente tem aqui é fruto daquela pandemia que teve lá atrás, Sim, entendeu? sem Porque dúvida. desestruturou muito, todo, entendeu? O Samuel ficou mal na época, por ficar dentro de casa, entendeu? Né? Então, assim, pra quem tá vendo, né? Entendeu? Cara, procura ajuda. Sabe? É isso. Né? Não fica assim, não, eu resolvo sozinho. Não resolve. Se você procurar ajuda, algo que você resolveria em 10 anos, você vai resolver em 1, 2. Entendeu? A Então gente a gente tem que precisa procurar ajuda. desmistificar a Sim, espiritualidade nas doenças emocionais. Exatamente. As doenças emocionais, elas são, às vezes, muito mais caóticas e muito mais graves do que algumas doenças físicas. Né? Só que a gente espiritualiza. Né? E tem questões que são espirituais, né? Deixa para ser espiritual o que é espiritual. Até doença física, algumas Exato, mas as doenças emocionais, de maneira geral, né? Ela tem um encadeamento aí, às vezes, que tem um histórico na infância. Sim. Que você precisa tratar, você precisa cuidar para que você seja livre. Exatamente. Né? Para que você vá descobrindo a sua cura. Às vezes não é uma cura completa, é algo que você vai conviver ali equilibrando alguns pratos, mas a medicação, a terapia vai te ajudar a passar por esse processo, né? Exatamente. Então, assim, eu quero te agradecer, Michele, por esse compartilhar, porque isso desmistifica e isso chama muitas mulheres para uma real ajuda, né? Sim. Poxa, eu preciso mesmo dessa ajuda, eu preciso reconhecer, né, que eu sozinha não consigo. O primeiro passo é reconhecer mesmo. Isso. Reconhecer que a gente precisa olhar para o problema e buscar a nossa cura, né? Buscar que a gente consiga ter uma qualidade de vida independente da ansiedade, né? E para você que é cristã, né, ou cristão, eu sempre digo, com ansiedade ou sem ansiedade, Deus não vai deixar de ser Deus na minha vida. Então, ele não perde o seu lugar, ele não perde a sua importância. Se ele quiser curar, ele vai curar. Se ele não quiser curar, ele não vai curar. Nada disso importa, porque ele continua, ele permanece no lugar que é dele na nossa vida, né? E saber que posso passar por uma dificuldade, mas que eu tenho Deus ali para me amparar, para me sustentar, usando pessoas como muitas vezes usa o Fernando, a minha família, as pessoas da igreja, usando pessoas para me ajudar. Isso tudo não tem preço, né? Então, a gente precisa desmistificar mesmo essa ideia que quase que separa a gente de Deus quando o assunto é ansiedade. A pessoa se sente culpada por ser ansiosa ou por estar em depressão. Eu tenho pouca fé. Será que eu não tenho Parece fé? Pouca fé. Né? E não tem a ver com isso, é algo biológico, hormonal, cerebral, né? Então, são questões, é o mesmo que eu falar para um diabético, poxa, você não tem fé, tá com diabetes? É a mesma coisa, é uma mesma doença. Coisa, é uma doença que precisa ser tratada e isso não desmerece a nossa fé em nada. Né? É isso. Porque se tem uma coisa que eu amo na vida é Jesus. Então, isso se fosse por questão de fé, a ansiedade não tinha parado por aqui, não. Mas a gente está num mundo que jaz no maligno. A gente está sujeito a tudo, né? Então, se a ansiedade surgiu, vamos cuidar dela. E vamos continuar servindo a Deus, vamos continuar amando Ele até o fim. É isso. Nós não vamos cuidar da ansiedade, não. Vamos acabar com ela. Vamos acabar com ela. É isso, verdade. Bom, boa colocação. Com o tratamento certo, né? Com o tratamento certo. Fernando, a gente falando de fé, de obediência, e muito foi me falado sobre o dom da liberalidade. E como Deus age através da sua vida com esse dom da liberalidade. E aí tem a frase do cadeado, que também tá tudo ali junto, né? É essa coisa do cadeado, que portas abrem, que portas fecham. Explica um pouquinho aí sobre esse dom, sobre a frase do cadeado pra gente. Rapaz, essa dom da liberalidade, foi até a Michele que me lembrou, que eu mesmo nem lembrava. A gente foi num culto, né? Foi num culto, num congresso, não lembro. Que geralmente a pessoa, quando quer dom de língua, né? Que é esses dons que aparecem mais. Dom de curar, se bem que eu tenho a vontade de ter um dom da cura, eu peço ao Senhor de Deus. Mas foi ministrado alguma coisa, dom de liberalidade. Eu falei, cara, eu queria esse dom. Ela falou que eu falei, mas eu não lembro. Né? Eu queria esse dom pra minha vida. Cuidado com o que fala pra Jesus. Com o que mas pede, assim, né? as coisas vão acontecendo assim, eu sou igual a todo mundo, entendeu?
Só que, assim, eu sou chorão, não sei que eu não chorei hoje aqui, graças a Deus, né? Vocês fizeram a mim chorar, tá certo. Foi pra mim hoje. Mas quando Deus fala, sabe? Aí eu obedeço, né? Entendeu? Eu lembro na época que era a primeira igreja que eu me converti, né? Tinha uma época que eu saía da loja e ia direto pra igreja, né? A gente recebia realmente muitos missionários. E assim, tem gente ali que... Tem gente, a grande maioria dos missionários sérios, porque tem missionários sérios e não, né? Eles dão, a gente conhece alguns que, nossa, são demais. Tem todas né? as áreas. Então, assim, os caras, eles dão tudo. E eu saía da loja, pegava o movimento e ia pra igreja. Toda vez eu dava o movimento todo pra igreja. Eu falei, Michele, a gente tem que passar em casa antes. Não tá prestando, a gente vai quebrar de novo. Entendeu? Mas quando Deus fala, você tem que obedecer. Sabe? Como é que tu sabe? Não sei como te explicar. Como saber. Mas, sei lá, é algo dentro assim, aqui. Deus fala, cara, obedece, né? E assim, eu sempre fui um cara muito trabalhador, muito ralador, né? Eu conquistei grandes coisas que eu achei que eu não iria conquistar nunca, né? Mas assim, eu vejo assim, muito a mão de Deus na minha vida. A prosperidade, essa coisa toda, né? A Michele até fala assim, não, mas é por causa da liberalidade, com certeza. Mas assim, eu tenho uma facilidade muito grande de falar não. É verdade. Entendeu? Também. Geralmente eu não dou nada pra quem me pede. Mas eu dou tudo pra quando Deus me manda. Entende? É diferente. Então, assim, já fui muito enganado por causa disso, sabe? E eu já consegui diagnosticar isso também, porque eu falei, cara, Deus tem um ministério comigo nesse dom de liberalidade. E o diabo também sabe disso. Entendeu? E ele quer colocar pessoas, eu na minha... Oportunista, eu na minha falta de maturidade, entendimento e sabedoria, acabo tomando uns tombos. Né? Mas hoje em dia é bem mais difícil. Mas no começo a gente amadurece, Mas né? amém, bola pra frente, que ficou pra trás. A gente abençoa, que Deus prospere e vamos que vamos, né? Eu gosto muito, eu tenho vivido muito num texto que fala assim, aprende a contar os teus dias. Né? A gente tem 25 anos de casado, mais 30 praticamente que a gente se conhece. Aí eu tava falando com ela um tempo atrás, falei, pô, tem 30 anos, parece que foi ontem, né, Michele? Ela falou, eu tô com 50 e pouco. Falei, 50 e pouco, mais 30, 80 e pouco. Não tô mais perto de morrer do que de viver. Que isso? Não quero Parou pra fazer Não essa quero trabalhar conta. mais, não. Quero aposentadoria. Né? Vamos viver a vida, vamos fazer o bem, entendeu? Né? A Bíblia diz que nós esperamos somente nesse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Verdade. Cara, tudo que eu falo isso pros meus filhos, tudo que eu tenho é de vocês. Mas engano de vocês se vocês acham que é de vocês. É dos filhos de vocês. Mas enganam eles, se acham que são deles. Não é, a gente vai deixar tudo pra cá. Agora, tudo que a gente fizer pra honra e glória do Senhor, vai junto com a gente, vai de bagagem. Entendeu? Ali em cima, né, que olho nenhum viu, não subiu ao coração do homem, aí a gente vai olhar e falar assim, caraca, isso foi isso. Como é que eu era bobo, esquentava a cabeça por cada coisa. Meu pai me falava assim, cara, todo mundo te engana. Eu falo, pai, deixa, o que é meu, eu falava a mesma coisa que eu falo com o Rafael. O que é meu, o senhor que traz. O que importa é que esquenta tá a cabeça no não. coração, né? E tá em paz. Do outro será julgado também. Quando eu tenho um problema assim, que alguém tá querendo me enrolar, me enganar, eu falo, o que tu quer? Vai embora, vai, Deus te abençoe. Entendeu? Porque tu tira aquele negócio, porque fica aquele peso, aquela angústia, aquela que coisa. aí, tu se livra, não dá ansiedade. Entra na frase da entendeu? Michele, né? Que é assim, como reagir como Jesus. Entendeu? Nessa hora que a gente sabe que a gente tá sendo enganado. Você tá vendo, a pessoa tá falando que você tá te enganando e você fala assim, como Jesus reagiria? E a gente voltar, como é que é isso, Michele? É porque eu sempre ensinei, né, pros jovens e falava com eles. Agir como Jesus já é uma tarefa difícil. Mas assim, você tem aquele livro, né, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Mas o agir como... É um filme também, né? O agir como requer você parar e pensar. Como Jesus agiria aqui? Então eu tenho um tempo para pensar e agir. Mas quando eu já estou reagindo automaticamente como ele, significa que parte dele já está em mim. Transformou. Né? Já está transformado aquilo, aquela área já foi trabalhada por Deus, né? Então, reagir como Jesus, né? Na hora ali, na hora H, vamos ver você ali. ter aquela ação que vai mostrar Jesus para as pessoas é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Eu aprendi a duras penas. E é o que impacta, né? E é o que impacta. Eu lembro que eu tive um problema em família muitos anos atrás, né? E eu estava certa, e aí faz aquela confusão na família, porque o fulano fez isso, aquilo, outro. E aí um dia Jesus fala para mim, vai lá e pede perdão. Como é que eu vou pedir perdão? Como assim? Fiz nada errado. Como assim? E aí veio aquele
aquela coisa, né? Aquele sentimento assim, por que eu vou pedir perdão? Falei, porque eu te dei a oportunidade de mostrar para sua família a diferença entre quem me serve e não me serve. Mas você agiu como qualquer um age. Caramba! Foi aonde eu aprendi que reagir como Jesus é muito mais importante, né? Então, a gente precisa entender que a gente está rodeado de uma nuvem de testemunhas. E a gente tem o tempo inteiro, 24 horas do nosso dia, oportunidades para mostrar Jesus ou oportunidades para negá-lo. Então, a gente precisa buscar esse caráter, essa construção de quem é Jesus dentro de nós, para que a gente possa manifestar ao mundo quem Jesus é. Porque a grande verdade da frase que o pessoal fala, de que a Bíblia que as pessoas leem somos nós, é real. É real. Não adianta eu ter um discurso maravilhoso e não ter vida. Não ter realmente um comportamento que revele quem Jesus é. E não é sobre mim, não é para que as pessoas me admirem. É para que as pessoas possam olhar para Ele e enxergar como é bom você viver para esse Deus, né? Então, esse é o grande desafio. Agir como Jesus já é muito bom. Se a gente conseguir... Já é a primeira etapa concluída com sucesso, A gente já está muito melhor que muita gente. É isso. Mas reagir como Jesus eu acho sensacional, porque, de fato, significa que parte do caráter dele já está incutido dentro de nós. É isso. É controlar as emoções num mundo que é tão cruel, num mundo que é tão reativo, no mundo de redes sociais, que quando a gente, né... Hoje a gente consegue evangelizar e levar as nossas mensagens através da rede social. Sim. Mas ela é muito cruel, né? Sim. Ao mesmo tempo que você leva, você de vez em quando volta umas coisas, você fica, meu Deus! E aí, como é que você reage a isso, né? Exatamente. E ter esse domínio próprio. E não aí a gente vai falar o domínio próprio, eu acho que é dos mais difíceis, né? Eu acredito gente exercitar e da gente, principalmente quando a gente é mais impetuoso. Sim, né? E com certeza nos seus filhos, quando você vai ver, você vê que cada um é de uma maneira, né? Total. Eu tenho um que eu fico assim, filho, domínio próprio. O outro, assim, reage mais, fala, vai. E a gente vai... Eles são completamente diferentes, né? E não tem como você educar filhos iguais, entende? Porque eles são diferentes, né? Então, eles precisam... Realmente, cada um ser tratado de uma maneira, né? Eu falo pra minha filha, ela é muito brabinha, né? Aí eu falo com ela, filha, mansa... É o meu mais velho. Mansa e tranquila. E ela fica rindo, né? Mansa e tranquila. Aí, esses dias, ela falou pra mim, mãe, eu melhorei, né? Tô mais tranquila. Eu falei, filha, tá maravilhosa, tá muito tranquila. Cada um... tem o seu jeito, a sua característica. E, Débora, é pra vida inteira. É a vida inteira. Se você é mais sanguíneo, mais colérico, é isso. Cada um, né? O meu eu exercito, tá, Débora? É mansa e tranquila. Daqui a pouco eu vou. Meu filho tá fazendo isso comigo. Às vezes, quando, né, chega em casa, a gente é cansada de um dia. Ele me pega, segura a minha mão. Calma. Fala baixinho. Respira. Eu falei, olha a maternidade dando retorno, né? Ele com 9 anos. Respira, mãe. Calma. Fala baixo. Aí eu olho. Quebra a gente, né? A gente olha... É isso, mamãe vai respirar. A gente, como marido e mulher, somos diferentes também, totalmente, assim. Esse é daquele que, por exemplo, se a gente tem que resolver alguma coisa, fazer alguma coisa, eu sou daquela que já tô levantando e saindo. Ele é daquele que tá parando, analisando... e vendo qual lado é melhor para ir, qual rua vai ser mais rápido. E a gente já foi, a gente já tá lá com a mala. Aí, tipo, eu quebro a cara 1000 vezes mais que ele. Muito mais. 1000 vezes mais, né? Então, ele é mais tranquilo. Então, nós somos diferentes. Como que a gente vai querer que os filhos da gente sejam todos iguais? Não tem como, né? Eu, por exemplo, eu sou calmo com tudo. Tudo, dá nervoso. Só o futebol que não. O meu esposo é good vibe. E nisso o Samuel fala que é o good vibe. Jogando futebol também, às vezes ele é meio estressadinho, entendeu? Mas eu acho que ele pegou isso de mim também. Mas entendeu? É só no futebol? Só no futebol. Mas assim, são raras as vezes também. No geral, eu sou bem tranquilo mesmo falar, porque senão o pessoal do futebol vê aqui e fala, mas tu tá falando nada, mas eu joguei futebol com o Fernando, né? O pessoal olhando. Tu é crente, mas tu bate, hein? Eu falei, mas tu não viu o que Jesus fez na mesa dos cambistas? Entendeu? Você usa essa mesa. Caramba! Usa a Bíblia ao seu favor, né? Meu filho, que é o mais impetuoso, né? Esses dias vendo
o The Chosen, né? Eu tava vendo exatamente esse episódio, e jogando tudo pra cima. Ah lá! Até Jesus. Iromar não pecou. Ele sabia o que estava fazendo, que era necessário a mensagem que veio. Iromar não pecou. Mas de vez em quando eu falei, meu filho, mas até você chegar nessa sabedoria, nesse conhecimento. Exatamente. Né? Olha aí, Fernando usando como bengala, não pode. Mas o problema todo, eu acho, todo nesse mundo nosso, dessa vida, é porque nós só conseguimos enxergar o que está aqui. Entendeu? A gente não consegue enxergar além da fronteira, além da morte, entendeu? A gente não consegue enxergar, porque senão fica tudo muito mais fácil, sabe? Porque quando tudo você olha a eternidade, sim. Você e geralmente eu faço essa reflexão. Eu paro, mas hoje, né? A maturidade, ela vai nos moldando. E aí eu falo assim, pra quê? Né? Atitudes que eu teria e que teria razão. Aí é a famosa frase, né, que hoje em dia fala, quer ter paz ou quer ter razão? Exatamente. Eu quero ter paz, quero ter razão, não, que tem razão em Jesus. Eu quero ter paz, e aí a gente se pergunta. Gente, nosso bate-papo tá chegando ao fim, e aí você aí de casa que tá se inspirando, com certeza, nessa família, nessas histórias, né, que realmente impactam e criam um ambiente. Eu queria finalizar com vocês falando um pouquinho. Depois de 30 anos, não eu tô falando de 25, né? Vocês agora entregaram aí um tempinho maior. Como é que mantém esse afeto vivo em casa? Qual é esse segredo? Vamos falar sobre esse segredo que vocês têm cultivado enquanto casal, enquanto família? Eu aprendi a só falar sim, senhora. Muito sábio, muito sábio. É muita conversa, né? Entendeu? Todo casal tem momentos difíceis, momentos ótimos, momentos maravilhosos. Por exemplo, nosso primeiro ano de casal, né? De casamento, né? Foi muito difícil, né? Agora, pelo fato de ter Jesus, né? O cordão de 3 dobras, a gente conseguiu passar. Eu creio que se nós não tivéssemos Jesus no nosso primeiro ano de casamento, nós não estaríamos casados hoje. E tudo a gente conversa, não na hora do pega pra capar, né? O segredo é conversar, mas conversar na hora certa. Entendeu? Né? Às vezes, já teve vezes dela tá falando comigo, eu falo, Michele, para. Eu sou meio drástico, né? Eu sou tranquilo, mas às vezes eu falo mais alto. Eu falo, Michele, para. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então vamos parar por aqui, depois a gente conversa. Porque e vice-versa também. Do diálogo, entendeu? Né? Entendeu? Isso a gente tenta ensinar pros nossos filhos, passar pros nossos filhos. Tanto é que os amigos deles gostam muito de ir lá pra casa. Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade... A gente tem uma paz muito grande dentro da nossa casa. Nossa casa é o nosso lugar de refúgio, realmente. E aí os amigos deles, quando vão lá, eles sentem isso. E gostam de ficar lá e falam, pô, cara, entendeu? Então, mas assim, isso vem através de quê? Através de Jesus, de obedecer, de ler a palavra, de conhecer, entendeu? E saber respeitar o momento, o tempo do outro, né? A opinião do outro, entendeu? Então, assim, o principal é estar buscando ao Senhor, né? Não querer que seja feita a tua vontade, mas sim a vontade do Senhor, e a gente está conversando, né, o tempo todo, né? A gente está sempre conversando muito. A gente conversa muito sobre tudo, né? Até com relação aos nossos filhos, a gente não discorda. Eu posso discordar do que ele está fazendo naquele momento, mas meus filhos nunca vão saber se eu concordei ou discordei. Mas é nada. Porque a gente, diante deles, a gente tem uma só palavra. É isso. Então, eles não vão ver a gente discordar disso, né? O pai falar alguma coisa e eu falar outra. Então, a família ela vai sendo construída em uma base sólida, onde as crianças acabam tendo também uma segurança, se tornam crianças que não são mais crianças, que mãe tem essa mania, né? Vai ser pro resto da vida. O resto da vida criança, mas as crianças vão tendo uma base sólida, onde podem crescer com segurança. E a gente, como casal, muita conversa, né? Muita conversa, muita parceria. E, assim, eu acho também que a questão da admiração, né? Você admirar quem está do seu lado é algo importante. A confiança, que você sabe que não vai ser quebrada. Eu falo com as meninas, olha, escolham casar com alguém que é muito apaixonado por Jesus, muito sério, assim, no compromisso com Deus, porque um problema de relacionamento vocês já vão vencer, que é o ciúme, a desconfiança. Porque um homem comprometido com Deus não vai fazer nada errado. Então, assim... Eu falei a mesma coisa para os meus meninos ontem. Então, essa admiração, essa confiança, são partes de um quebra-cabeça, né? São pequenos detalhes que, no final,
constroem algo grande, E né? a gente vê depois um mosaico do Senhor, né? As coisas começam a fazer sentido. Sim. Quanto mais a gente amadurece e vai construindo e eles vão crescendo, a gente vai vendo o mosaico, falando, era isso que o Senhor queria. Exatamente. Né? E cada pecinha ali se encaixando, né? E isso é fenomenal. É muito bom, é maravilhoso. Eu costumo falar com os amigos meus que às vezes, né? A gente conversa, né? E o homem é complicado, né? Homem e mulher também, mais homem. Eu costumo falar para os caras assim. Eu acho o homem mais complicado. Quem adultera não prospera. Isso é fato, entendeu? Então, assim, hoje a sociedade, né, que não tem Cristo, cara, isso é fato, é normal. Coisa mais normal, eu fico olhando e falo, cara, como é que pode? Entendeu? Mas, assim, são escolhas. Aí eu vejo, né, amigos meus que já estão primeiro, segundo, terceiro lugar. Nenhum deles dá certo. Mas por quê? Buscando a Não felicidade, não tem vai jeito, buscando. não adianta, entendeu? Se a felicidade ela não tiver assim com o Senhor, não adianta, você vai dar cabeçada, sabe? E não vai. Então, isso. O segredo é esse, né? O segredo é... A gente tem um modelo, né? De vida, que é Cristo. Ele é o nosso modelo, é nosso protótipo, entendeu? E acho que quanto mais a gente tentar se encaixar nesse molde, mais fica fácil todas as áreas da nossa vida. Relacionamento com as pessoas, construção de família, como nós lidamos com as nossas finanças. Tudo isso se torna muito mais fácil quando a gente se encaixa nesse modelo tão especial que é Cristo, né? Então, acho que o grande segredo mesmo por trás de tudo está em Cristo, em Jesus. Em podermos... Em ter uma base, em ter esse alicerce, né? Esse o alicerce que vai mantendo, mesmo quando tá tudo ruindo, você fica assim, mas aqui essa base é forte. É a pedra ali que sustenta tudo. É isso. Eu antes de me converter, as coisas começavam a acontecer e sempre acontecia algo ruim e tudo dava errado, sabe? A partir do momento que eu aceitei Jesus, hoje a minha expectativa é totalmente diferente. As coisas podem estar dando todas erradas, a minha expectativa é falar, não, daqui a pouco melhora. E literalmente melhora, entendeu? Sabe, eu resolvo, faço o que eu tenho que fazer na força do meu braço, né? Mas não é a força do meu braço que vai fazer alguma coisa, é a força do Senhor, entendeu? Então eu entrego na mão do Senhor, faço o que eu tenho que fazer e deixo as coisas acontecerem. Eu acho bonitinho, entendeu? Que o meu pequenininho, ele fala, tá ruim, mas é pra melhorar. Né? Já tem piorar, aquela consciência, pra melhorar tem que piorar. E a certeza, né, de quando a gente tem Cristo no barco, você vê o cenário ruim, tá difícil mesmo. Sim. E é difícil passar, e a gente chora muito, mas não tem desespero. Tem aquela ausência, às vezes, de assim, caramba, como vai ser? Mas a gente sabe que vai ser. A gente sabe que no final tem uma história certa. Sim. Ali. A gente não duvida disso em momento nenhum. O que não significa que a trajetória vai ser fácil. E até quando tem o silêncio de Deus, você fala assim, gente, ele tá calado, mas ele tá aqui. Ele tá no controle das coisas, né? Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? E são chamados segundo o seu propósito. Então, essa convicção de que, no final das contas, tudo vai cooperar para o bem, né? Eu posso viver a vida inteira, por exemplo, enfrentando ansiedade, mas no final, tudo vai cooperar para o meu bem, porque eu vou para o céu, entendeu? Tem um céu me esperando, né? Onde não há choro, não tem ansiedade, não tem nada. Então, de qualquer maneira... Tudo coopera para o nosso bem, né? Gente, é isso. Todas as nossas angústias terão fim, né? E essa certeza é o que faz a gente encarar a vida e a gente descer, dar pausa e depois voltar e continuar, porque enquanto estamos aqui, né? Então, a gente está combatendo o bom combate, né? Exatamente. E aí, enquanto a gente está aqui é porque tem propósito, né? E se tem propósito, a gente se levanta de novo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, por esse bate-papo leve, por serem, de fato, inspiradores com a vida, com a retidão. E, com certeza, todos que indicaram vocês e que falaram de vocês, é isso, né? É tudo de verdade, não é nada fake. Porque o que é fake, ele desmorona, né? E a gente não consegue sustentar, né? E essa história de 30 anos aí, com certeza a gente vê quanta verdade, né? Quanta luta, quanta superação. Você aí de casa, né? Que com certeza nos acompanha aí em cada episódio e que tem
gostado e que tem curtido cada história de inspiração, a gente também está aceitando indicações. Que vocês falem assim, caramba, eu conheço uma família, eu conheço uma história de superação que com certeza pode inspirar outras vidas. Coloque aí abaixo como sugestão, que com certeza a gente vai fazer contato. A gente grava em Teresópolis, então, né, é bom que seja aqui de pertinho, mas sendo no Rio de Janeiro, a gente consegue alcançar. E se for de outro estado, a gente tenta alcançar também, né? Nada que um avião não resolva, né? E que a gente não consiga aí fazer essas inspirações acontecerem. Muito obrigada, Maria Prado Beauty, né? Pela confiança no nosso trabalho, por estar aqui, parceiro, segurando a nossa mão. Atos Print Visual, muita gratidão por acreditar também aqui nas histórias, né, que passam por aqui, e a Una por acreditar nessas mulheres incríveis, maravilhosas como a Michele, né, que contam histórias aí que podem transformar outras realidades. E você aí de casa, né, saiba que escolher é um ato de fé. Então, que você tenha coragem de escolher e de continuar escolhendo todos os dias. Não desista, né? Se inspire aí nas histórias de Fernando, na história da Michele, porque com certeza tem muita coisa boa a ser revelada aí para você, na sua vida, na sua casa, na sua família. Um beijo grande, fiquem com Deus.